Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristina Gandra, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre sintomas que são ditos aí como comuns, mas que você já deve olhar com atenção para sua saúde. Vamos lá? Por um acaso você tem aquela gordurinha localizada, aquela que não sai por nada, aquela barriguinha chata? Ou ainda você é daquelas pessoas que tem vários roxos na pele? Ou você é daquelas pessoas que comem vários doces ao longo do dia, tá sempre com um chocolate, uma balinha dentro da bolsa? Ou você é daquela pessoa que quando chega em casa ataca tudo que vem pela frente, come de tudo? Ou você é daquelas pessoas que se irrita com facilidade, tem ansiedade, acorda várias vezes à noite? Ou ainda você é daquelas pessoas que gripa com muita facilidade? Tá sempre gripado, sempre doente? Ou você é daquelas pessoas que tem várias dores articulares ou tem fibromialgia? Você é daquela pessoa que vive cansado, principalmente no meio do dia ou no final do dia? Você, por um acaso, sente mais odores do que as outras pessoas, cheiros que ninguém mais sente? Ou você é daquelas pessoas que é sensível ao barulho? Quanto mais barulho, mais irritado e chateado você fica. Você é daquelas pessoas que se diz muito melancólica? Ou ainda você tem mau odor corporal? Talvez uma baixa libido? Se você sente algum desses sintomas, eu preciso falar para você que você está sobre o estresse. Mas calma, porque o estresse também tem o seu lado bom. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar quando que o estresse é bom, quando que o estresse é ruim e como que você pode colocar algumas coisas aí, atividades simples do seu dia a dia para diminuir o estresse. Vamos lá? Quando que o estresse ele é benéfico? Bom, para você respirar, você está tendo um estresse no seu corpo. Para você correr, você tem um estresse no seu corpo. Para você se exercitar, você tem um estresse no seu corpo. Então, para que você ganhe massa muscular, por exemplo, é preciso que haja um estresse ali nas fibras musculares para que elas cresçam. Da mesma forma que para você emagrecer, você precisa de um estresse acontecendo no seu corpo para eliminar aquela gordura. O estresse ele é importante para a gente ganhar atenção, entender o que é perigo, ganhar resistência. Então, por exemplo, quando você vê um cachorro correndo, vindo até a sua direção na rua, se você não tiver um estresse ali naquele momento para entender que aquilo é um perigo, você não vai sair correndo. Da mesma forma que se você não soubesse que é um perigo pegar uma panela quente, você se queimaria. Da mesma forma que se você não tivesse um estresse ali antes de apresentar um projeto, né, antes de fazer um trabalho da universidade, por exemplo, para apresentação, você, se não tivesse aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga, você apresentaria de qualquer jeito. E aí você não ganharia aquele 10 no trabalho ou aquela promoção que você tanto quer no seu trabalho. Deu para entender? Então, o estresse ele é importante para que a gente ganhe resistência, para que a gente entenda, né, um sinal de alerta, um sinal de perigo do nosso corpo e para que ele faça outros mecanismos para ajudar o nosso corpo a ser mais saudável, como a atividade física. O problema está quando ele é ruim, que é quando ele está na fase de exaustão. Mas antes de chegar na fase da exaustão, eu preciso te alertar para um detalhe. Quando a gente foi criado, né, os homens das cavernas, quais eram os problemas que esses homens das cavernas tinham no seu dia a dia? Para pensar aí um pouquinho. Como era simples a vida deles, né? Porque se eles tinham fome, eles iriam à caça. Se eles tinham sede, eles iam buscar água. Se eles tinham frio, eles faziam uma fogueira. Percebe que a vida deles era muito simples? Não tinha trânsito, não tinha menino para pegar em creche, não tinha trabalho para apresentar, metas para cumprir, não tinha ninguém doente na família para você cuidar, né? Não tinha luzes artificiais, poluição, agrotóxico, alimentos industrializados, não tinha nada disso. Então a vida deles era muito simples. E ainda eles tinham coisas ao favor deles. Por exemplo, eles estavam o tempo todo em contato com a natureza. Hoje a gente já sabe cientificamente que a natureza é um dos meios, né, principalmente para quem pratica as leis do biohacking, que nos desinflama, nos dá mais saúde, melhora a saúde do nosso coração, diminui a nossa ansiedade, diminui o nosso estresse. E além disso, além deles estarem em contato com a natureza, eles também tinham um relógio biológico muito mais eficiente do que o nosso. Porque tecnicamente eles dormiam quando o sol se punha e acordavam quando o sol nascia. Então, o relógio biológico dos homens das cavernas era extremamente mais eficiente do que o nosso.
Quantos de nós consegue fazer isso hoje? Acordar com a luz do dia e dormir no final da tarde? Muito difícil, não é verdade? Então, automaticamente o nosso meio ambiente hoje se tornou muito estressante ao nosso corpo. O problema é que o nosso corpo não evoluiu da mesma forma que o nosso ambiente. Então, hoje, querendo ou não, nós já somos indivíduos mais estressados do que o normal, justamente por conta do nosso meio. Então, já é muito mais fácil a gente chegar na exaustão do que os indivíduos antes de nós. Então, quando nós já estamos sentindo esses sintomas que eu falei no começo do vídeo, já mostra que o nosso corpo não está aguentando lidar com o estresse. A gente já está sobre exaustão. Então, nesse período, é como se a gente tivesse um carro que foi revisto, né? Fizesse toda a revisão, você colocasse todas as malas para você fazer aquela viagem dos seus sonhos, colocasse o cinto de segurança e se esquecesse de colocar gasolina. O carro não vai andar. Por quê? Porque falta energia, da mesma forma que em você. Nesse ponto da exaustão, está faltando energia para o seu corpo, tanto lidar com o estresse, quanto fazer as coisas que você precisa que o seu corpo faça para você sobreviver. E por que isso acontece? Porque quando nós estamos sobre exaustão, a gente vai ter um desequilíbrio de um dos principais hormônios para a nossa sobrevivência, que é o cortisol. E justamente por isso o cortisol é chamado de hormônio do estresse. Mas o cortisol ele é importantíssimo para a gente viver. Sem o cortisol a gente não acorda, sem o cortisol a gente não produz, sem o cortisol a gente não tem energia, sem o cortisol a gente não tem o nosso principal anti-inflamatório natural, que é ele. Então, quando nós estamos sobre o estresse em exaustão, a gente pode ter o cortisol muito alto, que é exatamente quando a gente vai ter aquela gordura localizada, a gente vai ter diabetes, pressão alta, problemas com irritabilidade, com ansiedade, insônia, que é aquela sensação de você ficar acordando várias vezes à noite. A gente vai ter mais roxos na pele, a gente vai ser mais sensível aos sons, mais sensível aos cheiros, a gente vai ter mais mau odor corporal, suar mais. A mesma coisa vai acontecer quando a gente está com desequilíbrio de cortisol baixo, que é o que a gente também pode ter quando estamos sobre o estresse crônico. Já no cortisol baixo, a gente tem sintomas diferentes, como, por exemplo, a gente fica mais gripado com frequência, a gente tem mais baixa libido. Então, a gente vai ter aqui a baixa tanto da testosterona quanto da progesterona, e isso vai causar, tanto no homem quanto na mulher, a baixa libido, mais ansiedade, mais melancolia, por exemplo, tá? A gente também pode ter aqui, na baixa do cortisol, dores articulares. Então, a fibromialgia, ela é uma doença muito associada à baixa do cortisol, tá? Além disso, a gente também pode ter aqui mais melancolia, mais tristeza. Então, há vários sinais e sintomas ligados a isso devido ao desequilíbrio desse cortisol. A gente também pode ter o que a gente chama de cortisol invertido, que é aquela pessoa que se diz noturna, sabe? Aquela pessoa que gosta de trabalhar à noite porque ela acha que ela produz com mais eficiência à noite. Essa pessoa é uma pessoa que tem um cortisol invertido. Por quê? Porque ela acorda com cortisol muito baixo e aí durante a noite o cortisol tá mais alto, porque suprimiu essa melatonina e ela não consegue dormir. Por isso que ela acha que ela produz com mais eficiência à noite, ao invés de dia. De dia, com certeza, essa pessoa tá mais sonolenta, tá mais de mau humor, tá mais cansada, porque esse cortisol tá muito baixo. E aí vai acontecendo vários problemas, né? É aquela pessoa que chega com muita fome do serviço, é aquela pessoa que come muito durante a noite e que não sente fome durante o dia, por exemplo. Então, todos esses problemas, né, esses sinais e sintomas só demonstram que nós estamos estressados, que nós estamos sobre exaustão. Só que qual que é o problema disso? Quando nós estamos assim, o que normalmente a gente faz? Normalmente a gente acorda cansado, acorda em cima da hora para o serviço, aí a gente vai correndo, não toma um café da manhã decente. Quando chega no serviço, a gente começa a colocar várias dosezinhas de café, porque o café é aquele cara que vai nos ajudar a ter um pouco mais de energia, não é verdade? E aí a gente passa por reuniões,
faz um monte de coisa no trabalho, quando chega na hora do almoço a gente come qualquer coisa em 5 minutos, porque a gente não tem tempo para parar. E aí quando a gente está indo para o serviço, a gente já coloca aquele som alto dentro do carro, ou coloca aquele podcast para a gente ficar ouvindo, e se interage naquilo, não para observar como a gente tá. E aí quando a gente chega em casa, a gente come tudo que vem pela frente, de preferência com bastante açúcar ou com bastante alimentos palatáveis, né? Como os fast foods, por exemplo. E aí a gente toma um banho, deita na cama, liga uma série, porque a gente acha que assim a gente vai descansar. E quando vê, assistiu 2, 3, 4 capítulos, quando vai ver, dormiu meia-noite, 1 hora da manhã, e esse ciclo se repete. E quando chega no final de semana, você até dorme muito, mas parece que não descansa o seu corpo, não é verdade? Isso é porque você está sobre o exaustão. Isso acontece porque quando você está sobre exaustão, você acaba pulando refeições, que vai piorar o seu quadro, ou dá preferência para alimentos palatáveis e industrializados, cheios de gorduras e cheios de açúcares, que faz com que piore esse quadro. Da mesma forma que você praticamente não bebe água, da mesma forma que você coloca muito café, que vai só piorar esse quadro clínico, porque quanto mais café nós colocamos no nosso dia a dia, mais saturação da melatonina a gente tem, porque o café diminui a condução, diminui, né, a quantidade de melatonina que a gente tem, então ele vai piorar o nosso sono. A gente precisa saber tomar o café para ter os benefícios dele, né? O problema é quando a gente começa a tomar muitos cafés. Da mesma forma que a gente deixa de fazer atividade física porque a gente não tem tempo, da mesma forma que a gente mal sai para ir para uma natureza, por exemplo, porque a gente não tem tempo, né? A gente quer descansar, a gente quer dormir. E aí, a questão do sono é o principal aqui, porque quantos, né, de nós consegue dormir bem quando nós estamos sob exaustão? Praticamente ninguém. E aí, o fato da gente colocar uma televisão dentro do nosso quarto e ficar assistindo uma série ou assistindo um documentário ou qualquer coisa, né, achando que aquilo vai te relaxar, aquilo não está te relaxando, ela está só inibindo o seu sono, porque as luzes artificiais, tanto do celular, quanto do computador, quanto da televisão, diminui também a ação da melatonina. E assim você demora mais a pegar no sono e não consegue entrar no sono profundo, que é quem te relaxa, que é quem recarrega as suas energias. Então, para a gente melhorar isso aqui de forma simples, eu vou te dar algumas dicas, tá? A primeira dica que eu te dou é: a hora que você acordar, abra a janela e deixa com que a luz do dia invada seus olhos. Isso vai fazer com que você se equilibre melhor no seu relógio biológico, fazendo com que o seu cortisol te produza, né, melhor durante o dia, porque você tenha mais energia, mais produção durante o dia, e à noite você consiga dormir com mais qualidade. A segunda dica que eu te dou é: não tome cafeína nas primeiras horas do seu dia, justamente por conta disso. Por mais que você esteja cansado e você ache que a cafeína vai te dar essa energia que você precisa, na verdade ela só está piorando o quadro da sua energia. Quanto mais cafeína, mais saturação de melatonina. E assim a gente dorme cada vez pior. Então não consuma a cafeína durante esse período, ou dê preferência para essa cafeína entrar 2 horas depois que você acordar. Terceira dica que eu te dou: faça café da manhã. Ah, Cris, mas eu não tenho fome. Mas é importante que você coloque o café da manhã para que o seu cortisol ele fique equilibrado. Principalmente cafés da manhã que tenham proteínas, como ovos, sardinha, queijos, iogurtes, proteínas, né, que você pode comprar aí, como whey, creatina, proteínas veganas. Tudo isso vai ajudar o seu corpo a equilibrar esse cortisol para você ter mais energia, mais produtividade ao longo do dia e consiga descansar no período noturno. Na hora do seu almoço, é a quarta dica que eu te dou: coloque vários tipos de alimentos, tenha pelo menos 5 cores no seu prato. Quanto mais colorido o seu prato for, mais nutrientes você está colocando, nutrientes diferentes, tá? Você está colocando para dentro do seu corpo. O que está te cansando é a falta de nutrientes, porque está faltando nutrientes para gerar energia lá nas suas mitocôndrias, por exemplo. Está faltando nutrientes para fazer as funções do fígado, para metabolizar
a glicose que você ingere, tá faltando nutrientes para você entrar no sono profundo, para você descansar. Então, quanto mais colorido for a sua refeição, mais certeza de que você está ingerindo vários tipos de nutrientes. E é assim, o seu corpo, além de ficar mais saciado, te dar mais energia. A quinta dica que eu te dou é quando você estiver indo para casa, tente não ficar ouvindo músicas muito altas, ou tente pelo menos tirar ali 5 minutinhos do seu dia, ou dentro do seu carro, para você fazer uma meditação, que pode ser uma meditação guiada, ou alguma música mais lenta, mais calma, que isso já vai te induzindo a descansar um pouco mais, a relaxar um pouco mais. Ou você também pode estar fazendo aí algumas práticas do biohacking, como por exemplo o banho de floresta, que você pode ficar ali no jardim do seu prédio ou ir para um parque, ficar ali 5 minutos só observando a natureza. Ou ainda você pode fazer o aterramento, né? O grounding, que é quando você coloca os pés em contato de fato com uma grama, com uma terra, com uma areia. Isso por 5 minutos, gente. 5 minutos do dia de vocês, principalmente no final do dia, já vai fazer com que o seu sistema nervoso parasimpático, que é quem te relaxa, seja acionado. E assim o seu estresse vai ser diminuído, a sua ansiedade também vai ser diminuída e, consequentemente, você vai ter uma noite de sono mais tranquila. A sexta dica que eu dou para você é quando você for dormir, diminua o consumo de telas, principalmente do seu celular, porque a tela azul do seu celular ou dos computadores diminui a nossa melatonina. Então, o ideal é que a gente não consuma o celular 1 a 2 horas antes de dormir, justamente para que a gente tenha uma melatonina entrando com eficiência no nosso corpo, para que a gente durma com muito mais qualidade. É óbvio que há outras dicas a respeito disso, mas eu vou deixar para outros vídeos, para esse vídeo não ficar muito longo. Agora, se você quer uma consulta para chamar de sua e quer participar do método GABA, esse método que eu criei, que eu faço exatamente isso com os meus pacientes, eu ajudo eles a diminuírem os seus estresses, produzirem com mais qualidade, sem perderem a qualidade da sua vida, sendo mais eficientes no seu dia a dia, tendo uma mente imbatível através da nutrição e ganhando tempo para fazer o que eles tanto gostam. Se você quer, por um acaso, ser o grande protagonista da sua vida, venha para o método GABA. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, já me segue aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que essa informação chegue para outras pessoas, para eles também melhorarem a qualidade da vida deles. Até mais!